Como lidar com um término? Nunca é fácil. Eu posso até dar aqui algumas orientações para vocês, mas entenda, não é uma receita de bolo. Cada pessoa vai sentir a sua maneira, mas existem algumas dicas que podem te ajudar a passar por esse momento de uma forma mais fácil. Eu tenho certeza que quando você decidiu estar dentro de uma relação, independente de qual formato seja essa relação, você não entrou pensando no fim. Se você já entrou pensando no fim, talvez seja o momento de você começar a analisar o quanto que você gostaria de estar e se você não se sabota um pouco. Mas hoje eu vou falar com as pessoas que estão terminando uma relação ou já terminaram e ainda se sentem muito conectadas, né, à pessoa ou às pessoas que faziam parte daquela estrutura. É importante que vocês saibam que todo fim, ele precisa ser vivido, né? Então, sim, o término, ele é um luto. Ah, tá, mas tem gente que termina e eu percebo que a pessoa não sofre, só eu tô sofrendo de um lado. Será? Será que a gente sabe como realmente o outro está se sentindo? Ou será que a gente está tentando interpretar histórias, a gente está tentando ler cenários através de achismos? Tem muita gente que não sofre com o término, né, quando acaba realmente, porque a pessoa já viveu esse término enquanto a relação ainda estava ativa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês têm que estar atenta pós-término, tá? Algumas coisas para que vocês consigam sair dessa relação sem esquecer das coisas que fizeram você sair, até para que você não o repita, né? Não é sobre o comportamento do outro. Você não tem que estar pensando o que o outro fez de errado com você, né? O que o outro fazia que você não gostava ou o que o outro fazia que você gostava. Você tem que olhar e entender o que aconteceu comigo que eu não gostei, o que eu gosto que continue a acontecer, até onde eu me permito, os limites, galera. Então, aproveitando, se inscreve aqui no canal, tá? Eu vou começar a trazer vídeos mais rápidos para vocês, recheados de dicas, né? Então, assim, cai no golpe quem quer, porque quem estiver aqui conectado comigo vai estar muito mais atento. Primeira coisa que você precisa saber: um fim precisa ser vivido para que novos começos sejam permitidos. Com essa frase, eu quero dizer que, mesmo que você termine e você esteja repensando esse término, é importante que você viva esse período. É importante que você dê uma pause, que você olhe para essa relação por fora. Porque quando a gente está dentro muito de uma coisa, é difícil a gente conseguir se separar, é difícil a gente saber onde a gente começa, onde o outro termina, né? Quem é quem, o que eu gosto, será que eu gosto disso porque eu sempre tive essa predileção ou foi algo condicionado pela pessoa, né? Até que ponto as minhas impressões, até que ponto o que eu me lembro realmente está conectado com a realidade, porque às vezes a dor, né? Às vezes os sentimentos se tornam confusos. Então, mesmo que você e a pessoa entendam que, olha, sim, vocês podem ter um retorno, gente, um tempo separado é importante, né? Às vezes aquela pressa de estar junto, aquela coisa de vamos ficar, a gente não pode, né, ficar um distante do outro. Não pode mesmo, né? Vocês estão escolhendo um relacionamento ou vocês estão necessitando? Porque necessidade me lembra de carência, e carência nunca é uma coisa muito confiável. Os 3 pontos que eu trouxe aqui. Após término da relação, você tem que trabalhar no espaço, na autoanálise e na autonomia. Com espaço, o que eu quero dizer? Gente, é espaço físico. Então, tenta evitar os ambientes que a pessoa frequenta, né? Ah, tá, mas eu gosto muito daquele ambiente. Mas assim, nos primeiros dias, né, nos primeiros momentos, talvez estar em contato com aquela pessoa, somente com a visão daquela pessoa, vai te fazer ficar confusa, né? Ah, mas a gente tem muita coisa junto, em comum. Gente, aqui eu estou tentando trazer casais que não tenham filhos, tá? Casais que não tenham laços muito... Como é que eu posso falar? Muito íntimos. Por quê? Porque quando se tem filhos, né, é uma outra situação. Mas aqui a gente está falando de casais que não têm filhos, tá? Casais que têm laços que podem ser cortados. Então, assim, eu tenho uma conta do Netflix com fulano, tá na hora de cada um ter sua conta. É porque eu tô devendo um dinheiro pro fulano. Dá teu jeito e tenta pagar isso o mais rápido possível. O fulano tá devendo para mim.
conversa com a pessoa para fazer uma forma de que o pagamento ocorra o mais rápido possível e de uma maneira que a pessoa não tenha que ficar te contatando, porque às vezes nesse período de contato, que os espaços não são respeitados, você ou a própria pessoa podem sabotar esse término, mesmo sabendo que o término é necessário e voltarem, né? Aquela carência, aquele costume falar mais alto, e é nesse período que a gente se confunde. Será mesmo que a gente deveria ter terminado? Porque às vezes quando volta é só aquela parte boa e a pessoa esquece, né, do que aconteceu, das coisas que não estavam tão legais. Gente, é importante a gente ter um momento de contato zero para a gente entender, será que realmente eu quero estar com essa pessoa? Né? Será que a gente está numa relação onde existe uma codependência, uma dependência? Né? Será que a pessoa ela consegue viver sem mim? Porque as pessoas que não conseguem viver sem você são perigosas, porque elas vão fazer de tudo para te manter sempre ao lado delas. E às vezes essa relação se torna uma prisão. Autoanálise é muito importante. Por quê? Porque, gente, não adianta ficar olhando para o outro. Né? Sou eu que sempre tô comigo, né? Eu que sempre talvez esteja revivendo padrões, né? Sou eu que novamente me coloquei numa situação em que eu tenho que sair, eu tenho que lidar com os meus sentimentos. Eu não consigo tirar os meus sentimentos, os meus pensamentos de mim e falar assim, vou terceirizar para o outro, né? Deixa que ele lida com isso e eu vou fingir que nada me atingiu. Então é importante o momento de autoanálise. O que eu quero, o que eu espero desse relacionamento ou dos próximos. Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para conseguir ir mais à frente. Não tem problema em fazer algumas adaptações. Nem tudo tem que ser tão a ferro e fogo. E a autonomia. Isso é muito importante. Estar com alguém que precisa de você sempre é algo muito adoecedor. Por quê? Porque, gente, você não tem tempo para você. Porque quando você tem um tempo para você, você lembra que você tem que cuidar do outro. E aí você só é cuidado, né? Autonomia é importante para vocês. Porque, primeiro, autonomia gera inspiração. Autonomia gera desejo. A coisa mais legal é a gente olhar para o outro e falar, nossa, eu admiro a pessoa que fulano é. Né? Fulano não é uma sombra minha, fulano não é um vampiro que está se alimentando de mim. Então, ter autonomia dentro de uma relação é muito importante, porque a gente tem que lembrar que hoje você conhece a pessoa que está com você, amanhã você não sabe. Tá, mas a gente tem uma relação de 10, de 15, de 20 anos. As pessoas nos surpreendem positivamente e negativamente. A gente nunca deve achar que conhece alguém, porque a gente não se conhece, a gente está sempre se redescobrindo uma nova pessoa. Então, autonomia para a gente poder escolher as nossas coisas, para a gente entender que a gente não tem que fazer tudo junto, que nós podemos ter vidas separadas em alguns pontos e uni-las em outros pontos. Até porque, gente, se a gente fazer tudo junto, se a gente viver muito junto, às vezes a gente cansa, às vezes os atritos vão acontecer, são normais, mas assim, a individualidade, ela é necessária. O ser humano é social, mas ele também é individual. Então, se você percebeu que você está num término de relacionamento, que você não consegue desvincular da pessoa, que você está stalkeando direto, que você vive pensando no que a pessoa está fazendo ou deixa de fazer, entenda que você vai ter um período de luto para viver essa relação, então vai ter um momento talvez de negação, vai ter um momento de tristeza, né? Vai ter um momento às vezes de dar aquela pisadinha na jaca, sabe? Aquele revival que você está querendo reviver algumas coisas com a pessoa. Mas é importante que você tome decisões e as mantenha. Então se eu terminei com a pessoa, eu não posso voltar? Não, não é isso. Mas se eu disse que neste momento eu preciso de um tempo, que eu preciso de um espaço, eu tenho que me respeitar. Porque senão, né, o que eu estou ensinando para o outro sobre mim? Não, o que eu falo pode ser facilmente alterado, né? As promessas que eu faço para mim podem ser facilmente quebradas. E não devem ser. A gente pode mudar de ideia, mas a gente tem que fazer não no calor da emoção, não no calor do desespero, mas porque a gente acredita que aquele é o melhor caminho. Se cerque das pessoas, né, que você gosta, faça as coisas que te dão prazer. Eu não sei mais o que me dá prazer. Vá descobrir, vá se redescobrir, vá tentar coisas novas. Eu tô sofrendo muito, eu não como, eu não durmo, né? Esse término me fez parar a vida. Será que a sua vida não estava sendo só essa relação? Uma relação nunca deve ser o todo da sua vida, deve ser parte da sua vida, né? A gente não pode ser o ar que o outro respira e o outro não pode ser o ar que a gente respira, porque as pessoas vão embora, as pessoas nos deixam e aí a gente vai ficar sem ar.
Então, galerinha, para quem está precisando de ajuda, talvez seja o momento de você iniciar sua terapia, talvez seja o momento de você compartilhar mais, né? Me siga aqui no Instagram, @psicotambaranascimento, né? Eu falo bastante sobre relações e eu ensino as pessoas a serem um excelente ímpar antes de serem ótimos pares. Foi um prazer estar aqui com vocês e se inscrevam, por favor. Façam a psicologia ser mais acessível, né? Eu sei que tem uma galera aí que não consegue ir para terapia. Então, essa é uma forma de disponibilizar um conteúdo e te dar uns tapas na cara aí para ver se você acorda. Se você não correr atrás da tua felicidade, adivinha? Ninguém vai correr. Então, nos vemos no próximo vídeo.